descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por seu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por seu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa Conhecendo o Amor de Deus. Este programa é o programa do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfiore, e esse departamento na coordenação do pastor Joari Josué Carlesso. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui conosco, através do canal oficial do Discipulado para o Brasil no YouTube e também através da nossa rádio 107,5 FM. Você que está nos assistindo, ouvindo, participe. Você que está acompanhando através do canal no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe também de comentar ali no chat e também de deixar o seu like. Nós queremos dizer que hoje, neste programa, nós temos aqui uma programação maravilhosa sob o tema Discipulado Teen, é o discipulado etário, discipulado com adolescentes. E já está conosco aqui os convidados que daqui a pouco estarão comentando esse tema tão relevante para a Igreja do Senhor nessa faixa etária tão importante na casa do Senhor. Nós estaremos neste momento orando em seu favor, orando também para que a bênção de Deus esteja sobre esta programação e sobre a sua vida. Nós queremos também dizer a você que após esta oração, você estará adorando a Deus através da canção que o cantor Jones Pereira estará aqui louvando ao Senhor Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta oportunidade maravilhosa de estarmos, Senhor, através desses canais de comunicação, chegando, Senhor, no lar do teu filho, também, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando através do seu automóvel. Visita, Senhor, essas vidas agora. Trabalha, Senhor, em seus corações através da tua palavra e a tua bênção, Senhor, venha ser derramada sobre esta família que está nos acompanhando agora, esse líder de discipulado, Senhor, esse discipulador, este amigo Jesus, que neste momento está ligando o seu rádio, Senhor, na Rádio 107, acompanhando a programação, esse teu filho que está agora, Senhor,
aí no seu trabalho, acompanhando através do canal do YouTube, essa programação, toca na vida dele agora. Enche da tua graça e do teu Espírito e fica conosco, Pai. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, há vida e luz. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, há vida e luz. No sangue de Jesus. Estamos aqui hoje para falar de um tema maravilhoso, o discipulado etário, discipulado teen. E ninguém melhor para estar falando sobre esse tema tão relevante como os nossos pastores, coordenadores da Uniádio, pastor Marcos Reis e pastor Geriel Antunes. Está aqui o pastor Marcos Reis, que é o primeiro coordenador da Uniádio, e também pastor do setor 6868 Gilgal. E nós queremos, então, ouvir a sua saudação, pastor Marcos. Muito bem. A paz do Senhor, o pastor Ricardo, a paz do Senhor, o pastor Geriel, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãos que estão nos assistindo. Sou o pastor Marcos e é uma honra participar deste programa Discipulado, falando justamente como discipular ou discipulado teen, discipulado para adolescentes. Pastor Geriel, a sua saudação. Pai do Senhor, pastor Ricardo, privilégio poder estar aqui com vocês, pastor Marcos Reis, nosso segundo coordenador, e a gente está muito feliz em poder falar sobre esse tema, aos nossos adolescentes aqui do campo de Joinville. Muito bem, nós estamos hoje aqui então para falar desse tema tão relevante, discipulado teen, essa faixa etária que traz grandes desafios para a Igreja do Senhor, mas também oportunidades prazerosas, maravilhosas, experiências alegres que tanto o pastor quanto o líder dos adolescentes, quanto a coordenação, como os pais, Deus dá a oportunidade de viver junto com eles experiências maravilhosas. Mas não podemos esquecer que, de fato, há grandes desafios nesta era moderna que estamos vivendo. Estamos aí diante de dois fenômenos, o fenômeno da globalização e também o fenômeno do pós-modernismo. A globalização que veio tirando barreiras, quando, na verdade, há tempos atrás, a cidade ela terminava já ali, na última rua. Mas hoje, através de um clique ou até mesmo de um touchscreen, você conhece o mundo, atravessa as fronteiras. E a pós-modernidade que vem trazendo aí um desafio muito grande, porque ela apresenta horizontes através das redes sociais, através do mundo virtual, mas também traz indivíduos que se comunicam ao mesmo tempo com tantas pessoas e ao mesmo tempo se sente só, solitário. E essa faixa etária, os adolescentes, são uma das faixas etárias na sociedade mais afetada por esse pós-modernismo. Hoje, muitos pais encontram um desafio enorme para trazer os seus filhos para a sala, para uma conversa, para um relacionamento, porque eles estão hoje muito ligados nas redes sociais,
na internet, e isso é um desafio. E falando da palavra de Deus, das bases da fé cristã, esse desafio não é diferente. Nós precisamos tomar posse de todas as ferramentas necessárias para que possamos alcançar esses adolescentes que são potenciais líderes, homens que Deus está levantando nessa geração, e nós estamos aqui hoje, então, com os coordenadores da Uniádio para falar desse desafio que está diante de nós, e o discipulado vem como uma ferramenta maravilhosa para que as bases da fé cristã elas sejam colocadas diante dos nossos adolescentes. E nós queremos então nesse momento ouvir aqui pastor Marcos Reis, que é o coordenador da Uniádio, e eu vou fazer uma pergunta para ele. Pastor Marcos Reis, por que discipular adolescentes? É simples. Às vezes as pessoas, líderes, enfim, acabam dificultando ou maximizando, trazendo para este momento, um momento de discipular, algo assim que parece ser impossível, de você implantar algo na mente dos adolescentes. Mas pelo contrário, é nesta fase, eu vejo que é nesta fase aonde são implantados os valores e aonde é despertado no adolescente o desejo, né, o aprendizado e o desejo de continuar a conhecer e continuar conhecendo principalmente a Deus, a Jesus Cristo, o Espírito Santo e também a igreja a qual ele congrega. Muitos adolescentes não têm os seus pais que os acompanham nas atividades, aos cultos, nos encontros de adolescentes, e muitas vezes muitos desses adolescentes são sozinhos, né, seguem. Um exemplo disso é a minha pessoa. Mas para implantar ou para executar usar essa linda ferramenta que é o discipulado, é bem simples. Começando, tem a Bíblia Sagrada. Nós temos aqui uma ferramenta maravilhosa que é do Departamento Discipulado. Nós temos agora uma lição, Departamento Teen, ou seja, Discipulado Teen, e todos que querem poderão ter acesso a essa ferramenta e aprender, porque como você vai seguir, como você vai acreditar, como você vai ter fé em algo que você nunca ouviu falar, embora que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que esperam, mas que não se veem, a bem da verdade que é nossa obrigação, como pastores, como líderes, de implantar no coração dos adolescentes uma palavra de amor, uma palavra de gratidão, e que eles entendam que há um Deus e que está sempre nos observando e pronto a nos socorrer e a nos ajudar. A Assembleia de Deus de Joinville, através do Departamento de Discipulado, ela tem apresentado e divulgado pesquisas feitas nas Assembleias de Deus no Brasil, no que se refere às conversões. E para surpresa nossa, 33% das conversões que acontecem, elas estão na faixa etária entre os 11 e os 17 anos, ou seja, é o grupo de adolescentes, 33% das conversões são através do grupo de adolescentes, ou seja, dessa faixa etária. E aí, o grande desafio de aplicar o discipulado para esse grupo, né, para essa faixa etária, trabalhar com essa faixa etária, porque é nesse período que eles estão recebendo as bases da fé cristã, e quando um adolescente desse se converte, geralmente ele puxa a família também para vir servir a Jesus, vem com ele, acompanha ele para vir à igreja, e aí a gente vê a importância da aplicação do discipulado para essa faixa etária, discipulado teen. Mas, adolescência, né? Vem essa pergunta, o que é de fato a adolescência? E eu quero então passar essa pergunta para o nosso segundo coordenador da Uniádio, pastor Geriel. A adolescência ela é acompanhada de muitas mudanças. É uma fase que ocorre na vida do adolescente, que gera mudanças em vários aspectos, uma transformação.
E isso acontece em grande escala, né? Mudança do corpo, da voz, mudanças psicológicas, físicas, sociais. Então a adolescência passa por isso. E muitas das vezes os pais não conseguem lidar com essa situação, não conseguem entender esse tempo que é necessário na vida de toda pessoa. Todos nós passamos por este período da adolescência. E muitas das vezes os pais não conseguem ter esse jogo de cintura, lidar com essa situação. Mas é importante a participação da igreja nessa fase. É importante os líderes estarem envolvidos, né? Vendo cada fase que o adolescente está enfrentando, está passando, ver a necessidade que ele tem, porque isso é a adolescência. A adolescência ela é caracterizada por isso, por mudanças, por transformações. E cabe a nós, pastores, líderes, estar atento a essas mudanças que ocorrem na adolescência. É muito importante, pois é uma fase que vai ser gerado caráter, vai ser gerado várias coisas na vida do adolescente que ele vai levar, enfim, para o resto da sua vida, ele vai ter aquilo como base na vida dele, né? Então é importante, muito importante essa fase, ser acompanhada principalmente pelos pais, líderes e também pastores, né? Que têm os seus adolescentes aí na sua igreja, na sua família, e é uma fase que merece toda a atenção. Eu tenho 2 filhos adolescentes em casa e, de vez em quando, eles me surpreendem com alguma expressão que eu ainda não ouvi. E, como pai, a gente fica curioso e, ao mesmo tempo, preocupado para perguntar o que é aquela expressão. E não só expressões que aparecem no vocabulário deles, mas também muita informação vem com alguns assuntos que nós não estávamos acompanhando, porque essa é a geração que tem informações na palma da mão que nenhuma outra geração teve. E essa dinâmica de informação, essa agilidade de informação, essa rapidez de informação e essa visão que o adolescente tem, a percepção desse mundo, nos leva a pensar, será que o adolescente ele precisa ser discipulado de forma diferenciada? Eu passo essa pergunta para o pastor Marcos Reis, que é o coordenador da Uniad. Ainda ontem falávamos também sobre este assunto e lembro-me que segunda passada, fui deitar, era em torno de meia-noite, 1h, não lembro bem, e veio algo ao meu coração sobre adolescente e o que é o adolescente? Porque a minha adolescência já passou faz tempo. E o que acontece muitas vezes, pastor Ricardo, pastor Geriel, você que está nos ouvindo? O adolescente parece que da noite para o dia, deita-se para dormir e ao acordar no outro dia parece que acordou em outro planeta. Mudou-se tudo. Até então era o queridinho da família, era o filhinho do papai, fazia algumas brincadeiras, quebrava algo e estava tudo certo, era tudo muito lindo. Agora, de repente, um turbilhão de cobranças. Ei, fulano, você fez aquilo, para com isso, não toque naquele outro. E às vezes, muitas vezes, os adolescentes pensam que fizeram algo errado e essa mudança não é tão bacana como parecia ser. A mudança da infância, né, para a adolescência. Então, porque vem muitas cobranças, notas na escola e assim por diante. Lembro-me que nós comentávamos também que fizemos pela misericórdia do Senhor. Eu tenho um menino, um filho, na realidade já é jovem, tem 23 anos, fará 24 neste ano. E nós, na adolescência dele, eu e a minha esposa, nós implantamos, discipulamos ele a nossa forma, porque no nosso tempo, não tanto tempo assim, não tínhamos tantos recursos, tantas ferramentas como hoje nós temos à disposição de liderança, de pais, de pastores e assim por diante. E hoje o nosso filho, com 23 anos, ele não acessa a internet, o seu computador, no seu quarto. O lugar de ele acessar o seu computador é na cozinha, onde estamos eu e a minha esposa e ele. Ele não acessa no seu quarto, mas isso é algo que foi disciplinado, ensinado a ele, por isso a importância de disciplinarmos, de orientarmos e discipularmos na fase da
adolescência, porque depois, quando chegarem na mocidade, na juventude e assim por diante, vir a casar, aquela sementinha que foi plantada lá atrás, na adolescência, está ali, germinando, e cada vez que ele vai fazer algo, ou cada vez que ele vai mencionar o seu Deus, né, vai mencionar o seu Salvador, ele saberá de quem ele está falando. Não porque me disseram, simplesmente porque o discipulado imputa no coração, na mente do adolescente, o desejo, o amor pela palavra e para conhecer o seu Deus. Outro dia estávamos fazendo um curso de cultura bíblica, e o professor Vilmar Meyer, um abraço se ele quando estiver nos ouvindo, ele dizia o seguinte: toda vez que Abraão, ou enfim, Isaac, Jacó e assim por diante, eles diziam, o Deus do meu pai. Mas chega um momento a partir de que eu e você dissemos, o Deus do meu pai, porque meu pai é pastor, porque meu pai é obreiro, porque meu pai é professor e assim por diante. Mas chegará um momento que o adolescente vai crescendo e chegará um momento em que ele dirá, não somente o Deus do meu pai, mas o meu Deus. Então, e essa é para que chegue nesse momento, nós precisamos discipular hoje os nossos adolescentes. Verdade, pastor Marcos. Apresentar o discipulado para os adolescentes requer um desafio de trazer de uma forma diferenciada, usando metodologias que vão alcançar esse público, esse grupo, essa faixa etária. Porque a mensagem ela não muda, a essência da mensagem ela permanece, mas são as metodologias que vão sendo usadas para alcançar essa geração. Essa geração não pode ficar sem o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que houve uma geração que não conheceu o Senhor e o resultado foi desastroso. Então, há uma responsabilidade de nós, líderes, de prestar atenção e usar as ferramentas, e nós estamos falando hoje aqui do discipulado direcionado para adolescente. Essa geração de adolescentes que os que procuram trabalhar e entender essa geração tem classificado, e agora nós estamos aí diante da geração Z, que é essa geração atual de adolescentes, e eu queria perguntar para o pastor Geriel como deve ser realizado discipulado teen em tempos de geração Z. Nós temos que ter um máximo de cuidado com o que vamos transmitir a essa geração, conhecendo todas as suas particularidades, né? Ter o conhecimento e também procurar passar de uma forma mais teen, que eles entendam, que eles tenham afinidade e se identifiquem da forma que vai ser discipulado. E também a pessoa que vai transmitir esse discipulado. Uma pessoa que tem essas características, né? Principalmente quando for discipular os nossos adolescentes. Além do material, além, enfim, de todo o que é disponível para as aulas, a pessoa também ter essa característica, um discipulador, um líder de adolescente, que entenda e acompanhe e conheça um pouco desse universo que é considerada a geração Z. Porque é uma geração hiperveloz, é uma geração conectada, é uma geração onde são os futuros empreendedores, empresários, anos-luz na frente, já conectados com o mundo. E é uma geração que veio a partir dos anos 90, aos anos 2010. Então, eles já têm um conhecimento muito vasto em vista à nossa adolescência, né? Enfim, na escola, com os amigos. A internet é uma ferramenta que eles usam muito, estão sempre conectados. Então, é importante. Essa geração ela precisa ser conhecida e o material que vai ser aplicado é um material de uma forma que ele se identifique. Além, né, da verbalização do ensino, tem que ter um material didático, tem que ter algo que convença eles a estar inteirado nesse assunto, porque é uma geração que tem o mundo aí na palma da mão, uma geração conectada, e a gente precisa acompanhar e conhecer com o que nós estamos lidando. É importante você buscar o conhecimento do que eles estão envolvidos, né? o que é um momento para eles, o que eles estão
estudando, lendo, assistindo, para que você possa saber lidar também com as situações que vão aparecer durante um discipulado dessa geração. Essa é a geração que tem muita imagem e mapas conceituais e poucos textos. E aí o desafio de se ter um material para alcançar, através da palavra de Deus, que eles venham se conectar. Logo, aqui nesse programa vai estar sendo falado e apresentado um material que já foi lançado, a revista Conhecendo o Amor de Deus, DT, Discipulado Team, que traz essa abordagem e trabalha o adolescente com essa conectividade através de QR Code. E é um material maravilhoso que em breve vai ser falado aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus. Isso tudo faz com que a palavra de Deus ela vai alcançando o coração do adolescente. Já falamos aqui que a mensagem não muda, é a metodologia, é a forma que vai se usar para alcançar o coração do adolescente. Ele precisa agora, nessa fase já, ir desenvolvendo seu crescimento espiritual, seu relacionamento com Deus, conhecer a Deus na intimidade, e o discipulado proporciona tudo isso. E aí vem uma pergunta: quais as possibilidades para uma abordagem mais eficaz? Quero fazer essa pergunta ao pastor Marcos Reis. E enquanto o senhor falava, pastor Ricardo, aqui, eu lembro-me que na nossa época, a forma, né, de evangelismo, e talvez até uma espécie de discipulado, né, desta forma, através da mensagem que era posta ou exposta ao adolescente, ao jovem, enfim, era através de folhetos. É através de folhetos. E tem uma frase, né, do nosso pastor presidente, eu creio que é dessa forma, que evangelizar é dar um copo d'água, mas discipular é mostrar a fonte. Agora vamos falando de metodologia e como alcançar esses adolescentes, nessa geração, a geração Z, a qual comentou aqui nosso companheiro, o pastor Geriel. Como posso eu, em pleno século XXI, querer discipular, ou evangelizar um adolescente usando um folheto? A mensagem é a mesma, mas a forma de apresentar é diferente. Eles não vão ler esse folheto, eles vão ler se você, de repente, enviar uma mensagem no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ou seja, então, as formas, as maneiras, e esse é um desafio muito grande a qual o discipulado tem se proposto e tem alcançado com êxito, né, alcançado o topo dessa pesquisa, desse trabalho, trazendo novidades, pesquisando o que pensa um adolescente no século XXI, como ele age, o que ele assiste, como falou nosso pastor há pouco aqui. Então, e hoje, na verdade, o que está em alta é a mídia, é um toque, né, no celular, no tablet, está do outro lado do mundo. E se nós, discipuladores, se nós que estamos aí querendo implantar ou plantar no coraçãozinho dos adolescentes a palavra de Deus, nós ficarmos inertes e não acompanharmos a evolução, nós deixaremos de atingir o coração dos adolescentes. E eles irão se alimentar com outras coisas que são postadas dia após dia nas redes sociais. Eu costumo dizer, lá na congregação, na igreja onde atendemos, que uma ovelhinha bem alimentada e com o alimento certo, ela não vai comer qualquer coisa lá fora, ela não vai se alimentar. Então, ou seja, ela chegar a acessar um conteúdo, ela sabe que aquilo ali não vai trazer proveito para a sua vida e vai deixar de lado. Então, é nosso dever, é nossa obrigação. Muda-se a metodologia, mas nunca a mensagem, ela é eterna. Essas são metas, né? E possibilidades também, algumas. Foi aqui sugerido algumas possibilidades, porém há um campo vasto a ser percorrido. Estamos falando das possibilidades para uma abordagem teen, mas aí vem também o desafio de como vai se desenvolver o ensino dinâmico para
adolescentes. Isso tem incomodado muitos líderes, tem incomodado muitos discipuladores para ver qual é a forma, como desenvolver um ensino dinâmico para adolescente. E eu jogo essa pergunta para o pastor Geriel. O que nós podemos fazer, pastor Geriel, para um desenvolvimento de um ensino dinâmico para essa galera teen? É um desafio, até para líderes, estar lecionando, de certa forma, para adolescentes. Porque não basta apenas você ser uma pessoa legal, uma pessoa dinâmica, bacana. Você tem que ter um planejamento. Você tem que se programar para lecionar isso. Você precisa ter os seus objetivos bem definidos acerca. Você tem que, não apenas no momento que você vai lecionar e estudar o material, você precisa se planejar sobre a matéria que você vai aplicar para os adolescentes, porque eles são muito inteligentes e às vezes aquela matéria eles já têm conhecimento, já ouviram na escola de uma forma diferente ou, enfim, num grupo de amigos, e você vai enfrentar perguntas, vai estar ensinando uma geração que navega pela internet, que tem um conhecimento, que tem acesso a muitas informações. Então, é importante você ter os objetivos bem definidos, tanto gerais, no âmbito geral, quanto específicos, aquilo que você vai tratar, ter o domínio do conteúdo. Também, um bom conhecimento, né, acerca do que você vai estar lecionando ali, é importante você ler, reler, ter a sua Bíblia, né, ter a lição em mãos e se debruçar em cima e estudar sobre o assunto que você vai estar lecionando para esses adolescentes. É uma abordagem também que eles se sintam confortáveis em aprender, que eles se identifiquem. Você precisa ter uma estratégia para atingir esse grupo, esse departamento de adolescentes, porque os nossos adolescentes ele tem uma faixa etária aí de 11 anos a 16 anos. Então é esse grupo que você vai estar lidando. E dentro desse grupo você precisa ter uma estratégia que você consiga atingir o seu objetivo, o seu propósito, tanto para adolescentes que estão entrando agora nesta fase, quanto para aqueles que estão saindo. Então, é um desafio para você, mas isso nos motiva a buscar mais, a conhecer, principalmente se tem um filho adolescente em casa, se tem um familiar que é adolescente, isso também ajuda você a entender um pouquinho do universo que eles estão vivendo. E bons recursos, né, livros, além da Bíblia, que é o nosso manual, da revista que você tem em mãos. É importante você ler bons livros que vão te subsidiar nesses assuntos. Não se deter apenas aquilo que está na revista, é um material muito bem elaborado, mas toda ajuda nesse momento é bem aproveitada. Você vai ter em mãos ali um material que vai gerar uma satisfação neles. Não vai enfadar, mas vai gerar uma satisfação em eles querer estar esperando a próxima aula, o próximo dia do discipulado, para querer aprender mais da palavra de Deus. E também é bom você fazer uma avaliação da tua aula, ter um feedback, como está sendo aproveitada pelos adolescentes, enfim. É importante para que você não fique naquela mesmice, mas sempre venha estar se atualizando, venha estar buscando cada vez mais, porque os nossos adolescentes eles estão sempre em transformação. Eles estão todo dia com uma informação nova, agora né, na escola, na faculdade, em cursos técnicos, todo dia eles têm uma informação nova. Gente, eles se deparam com professores que não professam a nossa fé, que desafiam até, muitas das vezes, o conhecimento deles no âmbito religioso. Então, a gente precisa preparar os nossos adolescentes. E um bom conteúdo, um preparo, em busca de conhecimento para você passar para ele, isso é muito importante. E, principalmente, orar. Nós não conseguimos nada sem oração, sem comunhão com Deus. É importante uma vida de devoção. Antes de você, durante você estar preparando a sua aula, você está com seus joelhos dobrados, buscando, porque tem coisas que vai vir da parte de Deus para nós, pastor Ricardo. Deus vai nos revelar e vai ser algo que vai gerar impacto na vida dos adolescentes. A gente tem um material ali, tem subsídio, tem a Bíblia, mas tem coisas que Deus quer revelar para nós impactar a nossa geração.
E quando a gente está em comunhão, intimidade com Deus, com certeza isso gerará frutos na vida dos adolescentes. Aproveitando aí a linha de raciocínio e da resposta do nosso companheiro, o pastor Geriel, e acrescentando o seguinte, algo que eu acho muito de suma importância. Primeiro passo, nós estamos falando para discipuladores, né? Discipuladores de adolescentes, enfim. Você tem que, em primeiro lugar, também se sentir impactado. Você não tem como transmitir uma mensagem se você mesmo não a comprou, não a ingeriu. E outra coisa que os adolescentes, na realidade todas as faixas etárias, mas adolescente, ela observa muito no seu discipulador. Então nós precisamos viver o que estamos ensinando, o que estamos discipulando os nossos adolescentes. Por quê? Lá na escola, como falou o pastor Geriel, lá onde eles estiveram no curso técnico, no meio da família, quando ele falar algo que ele aprendeu na aula, no curso de discipulado, né? Alguém questioná-lo, ele vai dizer, não, o meu discipulador é um exemplo. Então, seja um discipulador, um exemplo, vivendo o que você está ensinando. Maravilha de Deus, esse acompanhamento no desenvolvimento do discipulado teen é fundamental. Quando o adolescente ele é discipulado com amor, quando o discipulador que vai ao encontro do adolescente com o coração ardendo e ele transmite a vida de Cristo para o adolescente ou o grupo de adolescentes, essa geração vai conhecer o amor, essa geração vai conhecer a salvação, e essa geração vai saber o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque na minha adolescência eu tive discipuladores que se importaram comigo e na minha adolescência eu comecei a ter experiências profundas com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, porque os meus discipuladores, eles me levavam a conhecer a Deus pela palavra e me relacionar com esse Deus por meio da oração, em saber e aprender a ouvir Deus. Eu quero dizer para você que está neste momento assistindo este programa ou está acompanhando através da Rádio 107, o Espírito Santo está trabalhando em teu coração e te chamando para essa responsabilidade. Não te detenhas, te apresente ao Senhor e diga, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para discipular essa faixa etária. Você que está nos assistindo, que pastoreia a igreja, lidera a igreja, Deus está colocando diante de você uma oportunidade para alcançar os nossos adolescentes por meio do discipulado, alcançá-los pela palavra de Deus, por meio dessa ferramenta tão preciosa que é o discipulado. Fica aí o convite para você abraçar essa causa, discipular adolescentes com o coração ardendo, com o coração cheio do Espírito Santo, de amor por essa faixa etária que muitas vezes é discriminada por não ter paciência para entendê-los. Mas é nessa geração que desponta grandes líderes, grandes homens e mulheres cheias do Espírito Santo. O nosso programa passou tão rápido e é uma pena que já temos que ir para o final. E nós queremos, nesse momento, então, ouvir os agradecimentos do pastor Marcos Reis e também do pastor Geriel. Muito bem, queremos louvar a Deus pela oportunidade, agradecer ao nosso companheiro pastor Ricardo, ao nosso coordenador geral do discipulado, pastor Juari, toda a sua equipe, também ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, por ter nos dado esta oportunidade de estarmos falando aqui sobre o discipulado teen. Louvamos sim a Deus pela vida de cada líder, de cada discipulador, de cada adolescente. E é isso aí, que este programa, que esta palavra, neste programa possa
ir de encontro ao teu coração e despertar, como disse o pastor Ricardo, despertar em você uma chama ardente em discipular essa faixa etária que é uma bênção, Apesar de haver alguns preconceitos, como disse o pastor Ricardo, na verdade eles são muito atenciosos. E se você está perdendo o campo é porque você não está se preparando, mas se prepare. Temos ferramenta e aí temos auxílio, inclusive de toda a coordenação do discipulado. Louvamos a Deus e agradecemos pela oportunidade. Também quero agradecer pela oportunidade, pastor Ricardo, nosso segundo coordenador do discipulado, também o nosso coordenador da Uniad, o pastor Marcos Reis. Foi muito bom poder estar aqui falando sobre esse importante tema que é sobre o discipulado TIM. Agradecer a vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio, também pastor Juari, que é o coordenador do discipulado para o Brasil em Joinville. Deus abençoe, um abraço para minha família, minha esposa, minhas filhas e a toda a congregação aí do Jardim Los Angeles. Muito bem, queremos agradecer ao pastor Marcos Reis, coordenador da Uniad, também pastor Geriel, segundo coordenador da Uniad, por ter estado aqui conosco neste programa falando dos fundamentos do discipulado TIM. Uma alegria tê-los aqui conosco. Quero agradecer você que estava nos acompanhando através do Discipulado para o Brasil no canal do YouTube e também na rádio 107,5 FM. Sempre louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o grande entusiasta desta visão do discipulado, e ao nosso coordenador geral do discipulado, pastor Juari José Carlesso, que sempre está à frente desse departamento com muito dinamismo, e nós louvamos a Deus pela sua vida e a toda a diretoria do discipulado. Que Deus abençoe. Nós vamos agora acompanhar pastor Marcos Reis, que estará orando neste momento, e em seguida cantor Jones louvando ao Senhor no encerramento deste programa. Senhor Deus e Pai querido, te louvamos e te damos graças, Senhor, mais uma vez, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por este dia, pelo privilégio, Senhor, de poder falar do teu amor através do discipulado. Senhor, inflama o nosso coração, enche-nos de ânimo e de coragem, Senhor, a todos que estão nos ouvindo, Paizinho querido. Encha, Senhor amado, o seu coração, a sua alma, para que eles possam, Senhor, cumprir com o chamado, aceitar o desafio e discipular essa geração que carece tanto, Senhor, do nosso auxílio, os discipuladores. Senhor, agora nós ministramos a tua bênção sobre todos que estão nos assistindo, sobre a vida de todos os adolescentes, da liderança, Paizinho querido. Assim nós oramos e assim nós cremos, Senhor, e confiamos na tua proteção, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude com as minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor
está subindo. Me ajude com as minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.